Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando mais uma edição do Cruzeiramento, hoje o episódio de número 83. Eu sou o Matheus, estou aqui para falar de mais uma partida sem vitória do Cruzeiro, dessa vez um empate dentro de casa contra o Coritiba, um 0 a 0. Acordando bem cedo, né, para conseguir postar esse vídeo a tempo. Por isso peço perdão pela talvez cara de sono, cabelo meio. Enfim. O que importa é que eu tô aqui para falar do Cruzeiro mais uma vez. E infelizmente mais uma vez sem vitória, como eu ressaltei. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos direto pro assunto. Vamos direto pro jogo. Cruzeiro e Coritiba, 10ª rodada da Série B, Mineirão. Eu, particularmente, eu não fazia ideia do time que o Moza ia mandar a campo ontem. Eu até comentei no Twitter que eu não queria chutar porque eu realmente não tinha muita convicção ali do que o Moza poderia fazer. Não sabia se ele ia manter o esquema de três zagueiros, né? Tentar aí novamente essa formação. Se ele iria passar para o esquema com dois zagueiros e dois laterais. Enfim, se ele iria escalar o Marcelo Moreno desde o início. Enfim, uma série de coisas que eu não sabia ao certo como o Moza iria fazer. O que eu vi foi que ele, né, como vocês também viram, ele volta para o esquema de dois zagueiros, né, um esquema com quatro defensores atrás. Para ser mais exato, né, eu vou estar colocando aí na tela, ele escalou Fábio, Norberto de lateral direito, Léo Santos fazendo uma dupla de zaga com o Ramon e o Jean Vitor, né, primeira vez o Jean Vitor sendo titular com o Moza. Primeira vez que o Jean Vitor sendo titular do Cruzeiro, né, para ser mais específico. Na linha de volantes ali ele coloca o Nonoca, né? Mais uma vez o Nonoca tendo uma chance como titular. Agradou o treinador, né? Pelo visto contra o último jogo que a gente fez, cara. Eu esqueci o time na real. É muito jogo, muito jogo. Mas eu vou estar colocando aí na tela também o jogo que o Nonoca estreou como titular. E jogou ontem também, né? Manteve ele no time, ele fez uma partida segura, né? E mais uma vez ele foi premiado com a titularidade. Do lado do Nonoca, ele coloca o Giovanni Piccolombo, né, que é essa função de origem a que ele faz. Jogou assim no Coritiba, inclusive, como um segundo volante, ali, um articulador. Mais à frente, ele coloca o Marcinho, né, e dois pontas. O Ayrton por um lado, o Bruno José do outro, e o Sobis mais centralizado. Infelizmente, ele manteve o Sobis no time. O Sobis que vem jogando mal já uma cota de tempo, 10 rodadas, nenhum gol, mas ele continua sendo titular do Cruzeiro. Então esse foi o time que o Moza mandou a campo. Para não ser totalmente injusto com tudo, com minhas opiniões até, enfim. Quando a escalação saiu, me agradou. Inicialmente me agradou. Óbvio que o Sobs lá na frente não me agrada, eu iniciaria já com o Marcelo Moreno, ou com o próprio Thiago, se fosse o caso, do Moreno não estar, né, apto a começar a partida, mas no geral me agradou. E o que eu aprendi com isso, depois de tudo que aconteceu, depois da partida? Que às vezes só a formação tá interessante, ou seja, só o 11 inicial tá interessante, não conta. O que conta muitas vezes é o padrão de jogo da equipe, é a ideia que o time tem de jogo, de como a equipe vai atacar, enfim. Por que eu falo isso? Porque o jogo foi o que vocês viram, mesmo a escalação estando ali minimamente com nomes interessantes, é, tá diferente da partida anterior, né, que eu reclamei que o time estava sem profundidade, que o time não tinha pontas e tal. Ontem a gente tinha dois pontas. Dois. O Ayrton e o Bruno José. E isso não foi o suficiente para o Cruzeiro fazer uma boa partida. Então, eu acho que o problema do Cruzeiro é maior do que só a escalação, né? Eu acho que é um trabalho do Moza que não vem sendo bem feito até o momento, vem sendo um trabalho questionável, inclusive. Por que eu falo isso? Porque o Cruzeiro jogou da forma que vocês viram.
primeiro tempo ridículo, assim, primeiro tempo o Cruzeiro com uma dificuldade de circulação de bola enorme, um time muito lento mesmo. Defensivamente a gente não estava comprometendo tanto, mas em questão de criação a gente criou muito pouco no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo assim bem abaixo da crítica. É, o Ayrton extremamente mal, o Ayrton errando tudo que tentou. O Giovanni Picolomo errando todos os passes ali no meio de campo, fez uma partida assim terrível, terrível também. E inclusive é um dos motivos para ele ser titular, né? Um dos motivos do Moza escolher o Giovanni Piccolombo para ser titular é justamente essa característica que ele tem de ter um passe mais refinado, ter uma finalização de média e longa distância. E o que a gente viu foi o oposto. Foi um cara que erra todos os passes, que não dá um chute a gol. Enfim, e coincidentemente o Cruzeiro com esse problema de circulação de bola, né? E o cara que tem essa função ali mais no meio de campo, que era o próprio Giovani, extremamente mal na partida. E o Bruno José apagado, o Norberto apoiando pouco, né? Pelo visto não é uma característica dele. Já tinha mostrado isso na rodada anterior, quando ele foi ala e pouco apoiou, né, naquela partida. E ala, né, como vocês sabem, tem que apoiar, é tipo uma obrigação, né? Ele tem que ser ofensivo. E na partida de ontem, o Norberto não era um ala, né? Ele era um lateral, mas mesmo assim apoiava muito pouco. E acaba que o Norberto apoiar pouco, acaba que tira um pouco o Bruno José da partida também. Nosso lado direito fica um pouco morto, né? Fica vazio assim. Então a gente termina o primeiro tempo mal, sem finalizar direito, sem ter uma grande chance. O time do Coritiba também não criou muitas chances. O Léo Gamalho não estava numa noite muito boa. Então o primeiro tempo foi bem morto, bem difícil. Só quem torcia para Cruzeiro e Coritiba mesmo para estar acompanhando isso com mais, né, afinco assim. E o que teria que ser feito, né, depois de um primeiro tempo tão fraco quanto esse? Eu acho que o que teria que ser feito, cara, era a gente já mudar no intervalo. Eu acho que o Moza já tinha que identificar ali no intervalo que o time não rendeu, deu errado a escalação, que ele já teria que tentar algo diferente. Eu acho que no mínimo ele teria que ter tirado o Giovanni Piccolombo. O Ayrton errou tudo que tentou também, mas eu entendo deixar o Ayrton por questão de opções mesmo. A gente não tem grandes opções ali para a ponta. A gente tinha o Felipe Augusto, que mais vinha jogando de ala, né, do que como um ponta de fato. Então acho que no mínimo para melhorar a circulação de bola, acho que ele teria que tirar o Giovanni Piccolombo. E claro, o Rafael Sobis, que, né, 10 rodadas da Série B e não jogou bem em nenhuma, muito pelo contrário, vem mal, não vem marcando gols. Então acho que seriam duas mudanças que eu faria de cara, assim, na volta do intervalo. Mas o Moza não muda. Não muda, insiste em voltar com a mesma formação. E, cara, não deu outra. Não era difícil saber o que ia acontecer. Acho que só o Moza imaginou que talvez o Cruzeiro pudesse render alguma coisa no segundo tempo com a mesma formação. Porque mesmo ele, né, na coletiva de imprensa tendo a pachorra de vir dizer que o Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo, produziu pouco. Produziu pouco para o que a gente espera do Cruzeiro. Inclusive, o que a gente produziu foi uma conclusão vexatória do Rafael Sobis, né, que é uma das poucas tramas que o Cruzeiro conseguiu fazer na partida, tabelas assim né, na beirada de campo, né, associações ali entre o lateral, que era o Norberto, e o ponta, que é o Bruno José. Pouco, muito pouco aconteceu isso no jogo, raro, raro. E quando acontece, né, o Bruno José sai ali na ponta, na real, é o Norberto que sai, né? O Bruno José dá o toque para ele. E o Norberto cruza para a área, né? Na direção do Sobis, que está ali como referência, né? Tava ali como um camisa 9 que tinha a obrigação de mandar aquela bola para a rede e não manda, fura, passa a bola por ele.
E aí eu fico imaginando se fosse ele, de repente o Marcelo Moreno, que, né, mesmo com todos os seus defeitos, eu acho que é um lance clássico de Marcelo Moreno empurrar pro gol. Mas o Sobis ali erra, né, de forma até meio bizarra assim a bola e, enfim, não consegue finalizar para dentro. Foi um raro momento de finalização do Cruzeiro. O Cruzeiro poucas vezes conseguiu ter um toque de bola, ter uma jogada mais bem construída, e teve essa que foi desperdiçada pelo Sobis. Então, assim, foi um erro o Moza ter voltado com a mesma formação. O Cruzeiro não vinha apresentando sinais de que ia melhorar. E quando ele resolve mexer na partida, ele mexe errado. Para variar, mais uma partida que o Moza mexe errado na partida. É, ele teve uma boa sacada contra a Ponte Preta, inclusive foi o nome do episódio, né, naquela ocasião, que eu dei de A Sacada do Moza. E que eu fiquei empolgado, cara. Confesso que fiquei empolgado. Hoje eu vejo que de forma precoce, assim, mas fiquei empolgado com a visão de jogo, com a leitura de jogo, né, que o Moza teve naquela partida. Que ele no intervalo ele faz uma mudança ali de esquema e essa mudança faz o Cruzeiro ganhar a partida da Ponte Preta fora de casa. E cara, depois disso foi só tristeza, mano, em relação a isso, em relação a alterações, a visões de jogo. E ontem foi mais um exemplo ruim, né, de como o Moza enxerga a partida de uma forma diferente, né, do que eu, por exemplo, e acho que do que a maioria dos torcedores. Ele ali na metade do segundo tempo, ele faz duas alterações, né? Ele coloca o Marcelo Moreno e ele coloca o Rômulo. Ele tira o Giovani, né, para colocar o Rômulo, e essa é uma mexida um pouco mais previsível. Como eu disse, o Rômulo não, o Giovani fez um primeiro tempo terrível, o pior primeiro tempo, né, quer dizer, o pior primeiro tempo que o Giovani já fez com essa camisa do Cruzeiro, eu acho. E ele bota o Rômulo, né, para dar uma movimentação ali no meio de campo, o Rômulo tem uma passada larga, enfim, para tentar fazer uma coisa diferente. E o Moreno, né, vinha fazendo gols pela seleção, tentar aproveitar esse momento bom, né, que o Marcelo Moreno tá vivendo. E ele bota o Moreno, só que aí a mexida óbvia seria tirar o Sobis, que vinha mal, que não vinha bem. Era o cara que eu tiraria também, mas ele não tira o Sobis, ele tira o Ayrton, que não vinha bem na partida também, isso é fato, não vinha construindo nada, errou tudo que tentou, mas não faz o mínimo sentido deixar o Sobis na partida e colocar o Moreno. Ele desloca o Sobis para jogar na ponta, onde o Ayrton joga, e coloca o Moreno mais centralizado ali com o Marcinho, né, que no momento sem bola o Cruzeiro defendia no 4-4-2, e aí o Marcinho se aproximava um pouco mais ali do centroavante, no primeiro tempo era o Sobis e no segundo tempo era o Moreno. E assim a gente foi. E assim, é um absurdo. Com todo respeito, é um absurdo. O Sobis, gente, o Rafael Sobis ali em 2017, 2016, 2018, né? Que foi a primeira passagem dele. Já era de conhecimento de todos que o Rafael Sobis já não tinha a capacidade física de jogar pelo lado de campo. E eis que em 2021, com o Sobis mais velho, né? Com o Cruzeiro nessa situação, o Moza resolve tentar colocar o Sobis na beirada, com o Cruzeiro precisando ganhar a partida. Então, falta leitura, né, falta um conhecimento para o Moza de fazer uma mexida tão imprudente como essa. E não deu outra, o Cruzeiro morreu ali pelo lado do Sobis, né, enquanto o Sobis esteve ali. Não que fosse um lado que estivesse ativo, porque o Ayrton também fez uma partida ridícula. Mas o Sobs também não acrescentou nada para aquele lado. Era mais vantajoso ter colocado outro cara ali no momento que ele pensa em deslocar o Sobs, né? O Sobs não podia nunca ter jogado na ponta. Para falar a real, o Sobs não podia nunca ser titular. O Sobs está mal. O Sobs está rendendo nada em nenhuma posição. Não é porque ele foi pro lado, não. Quando ele estava de centroavante também não estava rendendo nada. Então, assim, acho que falta um pouco essa leitura pro Moza, falta essa coragem, né, talvez pro Moza de tirar o Rafael Sobis mais cedo, né? Ou de às vezes nem escalar como titular.
E depois disso, né, depois que o Cruzeiro continua não rendendo, continua mal na partida, ele tenta uma outra alteração, essa um pouco mais desesperada, e que deixa claro para mim uma série de coisas assim, essa mexida, que foi a mexida do Thiago, né? Ele coloca o centroavante Thiago, né, na partida, coloca para fazer uma dupla com o Marcelo Moreno, né, os dois trombando ali na frente para ver se consegue um gol, né, na base da imposição física. E aí a gente joga no clássico 4-4-2 mesmo, fica o Marcelo Moreno e o Thiago lá na frente. Ele bota o Felipe Augusto também na partida, né? Fica o Felipe Augusto e o Bruno José abertos, os dois centroavantes. Enfim, o Rômulo e o Flávio dando a sustentação no meio. Isso é desespero, porque o Cruzeiro começa a jogar só na base do chuveirinho, só na base da bola quebrada. Enfim, isso tudo na metade do segundo tempo, né? Depois o Moza explica na partida o porquê que ele tenta fazer essa alteração e, cara, bom, esse tipo de alteração, assim, na metade do segundo tempo ainda só mostra o quanto o Cruzeiro tá pobre de ideias, né, em questão de produção ofensiva. O Moza fala muito isso na coletiva dele, né, que ele precisa melhorar a produção ofensiva do Cruzeiro, né, que o Cruzeiro não vem atacando bem. E beleza, é um discurso bonito, bacana, ele admitindo que tem que melhorar e tal. Não, que legal, o Moza admitindo que tem que melhorar. Mas, porra, na prática, ele vai lá e me abre mão do jogo na metade do segundo tempo para jogar na base do desespero. E na coletiva vem falar que tem que melhorar a produção ofensiva. Como é que você melhora a produção ofensiva, circulação de bola, infiltração, se você na metade do segundo tempo me larga tudo, me abre mão de estratégia, de esquema, de qualquer coisa, me bota dois centroavantes de área e fica cruzando bola para eles até acabar o jogo. Fica apostando em segunda bola, em bola quebrada. Não bate, entendeu? Não bate. Não combina as duas coisas. Acho que isso deixa evidente para a torcida como é que o Cruzeiro tá mal das pernas em questão de trabalho de treinador. Tá fraco o trabalho, tá fraco. O Cruzeiro hoje é um time que não produz em nenhum momento da partida. Em nenhum momento a gente tem essa produção ofensiva alta, esse volume. A gente não tem volume de jogo. Cada jogo que passa parece que o Cruzeiro joga um pouco pior. A gente já tem aí um mês e pouco de Moza no Cruzeiro. E o Cruzeiro hoje, de fato, isso é um fato que eu vou falar aqui. O Cruzeiro hoje é um time pior do que era com o Felipe Conceição. É um time menos intenso, morde menos, finaliza menos, entendeu? Ontem a partida termina o Cruzeiro com 11 finalizações. Isso aí o Cruzeiro entregava no primeiro tempo com o Felipe Conceição. Um primeiro tempo ruim do Cruzeiro e do Felipe Conceição era 11 finalizações no primeiro tempo. Então, cara, todo o meu medo, né, que eu tinha quando a gente trocou de treinador está se concretizando. O Moza está se mostrando um treinador, como eu falo, isso sem parecer agressivo, sem ser injusto, mas assim, com pouca capacidade. Pouca capacidade até agora. Pouco criativo, um trabalho pouco criativo, né? Um cara que abre mão da estratégia de jogo dele cedo demais para ir para o desespero. Então, assim, eu acho que precisa falar menos que vai trabalhar, né? E começar de fato a apresentar alguma coisa nova nos jogos, porque se ele com 20 de segundo tempo já me abre mão de tudo para colocar Thiago e o Moreno para brigar lá na frente, sinceramente, difícil. Vai ser difícil ganhar jogo assim. Pode ganhar um jogo ou outro ali na base do desespero, do milagre, né? Mas em regra vai ser difícil. Ainda mais quando pega times, né, como pegou ontem, Coritiba, que é um dos melhores times do campeonato. Tá no G4, forte candidato a subir. Então, é complicado. Mais um jogo que a gente deixa pontos para trás. A gente vai adiando aí essa engrenada do Cruzeiro. Não tá acontecendo. Cada rodada a gente vê o pessoal do grupo de cima se distanciando. Então é complicado. A gente não pode trocar de treinador, né? Eu não posso vir aqui endossar um discurso de fora Moza, porque, né, se a gente fazer isso, a gente vai ter que empregar o Belete como treinador e ele auxiliar, e eu não confio. Então, cara, me falta palavras de esperança aqui para vocês. Complicado com o Moza, vai ser complicado.
É torcer, né, para ver se esse time apresenta alguma evolução até o jogo contra o Botafogo sábado, mas usando a razão, é difícil acreditar nisso. O time do Cruzeiro não vem apresentando uma evolução jogo a jogo, muito pelo contrário, vem piorando, né? E o Moza ontem fez uma coletiva, de certa forma, autocrítica, né? A todo momento batendo ali na tecla que tem que melhorar, principalmente a produção ofensiva. Mas é isso, moça. Você tem que começar a alinhar discurso e ação. Não adianta você me vir com esse discurso de que mexeu errado, tem que melhorar. Se você me tira o Marcinho pra pôr o Thiago, entendeu? Não dá. Marcinho é um dos caras que mais criam no Cruzeiro, porque é, com esse time pobre de ideias, né, pobre de criação, o Marcinho é um cara que pega e arrisca um chute fora da área e quase faz um gol, entendeu? Um cara que tem essa jogada diferente. Então você vai lá e põe o Thiago para ficar só brigando pela bola, só, né, subindo para dar casquinha, não dá, não dá. Não dá, e não é a primeira vez, né, que ele faz uma mexida estúpida dessa. Não dá, para depois vir na coletiva, né, fazer meia culpa, enfim. Tô cansado, entendeu? E a torcida do Cruzeiro em geral também tá cansada. Então, mais uma partida que o Moza erra e o Cruzeiro não apresenta nada de novo. Então é isso. E nesse tom de revolta, né? Vou chegando ao final do episódio. E não posso deixar também de apontar outro culpado, né? Que não é só o Moza, é quem o trouxe e é quem planejou todo esse ano ridículo que o Cruzeiro tá tendo, né? Que é Sérgio Santos Rodrigues. Cara, pede pra sair, irmão. Não tá dando. Tudo que você planejou pra esse time nesses 2 anos que você tá à frente tá dando errado. O Cruzeiro tá indo pro segundo ano pra Série B. Continuando na Série B. O Cruzeiro não flerta com G4 em nenhum momento da sua gestão. Nunca flertou. É só meio de tabela pra baixo. Não dá mais, cara. Não dá mais. Não paga salário, não dá as caras, faz nada, entendeu? Trocou de treinador precocemente. Fosse pra trocar o Conceição pra isso aí, cara, era melhor ter deixado o Conceição, porra. Muito melhor do que colocar o Moza pra fazer o que tá fazendo aí. Enfim. O tempo tá mostrando, né, quem tava certo no final das contas. Era o Felipe Conceição que não queria trazer um Giovanni Piccolombo, é um Conceição que queria barrar um Rafael Sobis, né? E a gente tá vendo aí como é que é o Cruzeiro com o Giovanni Piccolombo, como é que é o Cruzeiro com o Rafael Sobis, né? Enfim. Então é isso. Terminando o vídeo com um pouco mais de agressividade, né? Mas não tem como, não tem como. Deixa a gente puto demais. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, por favor, se inscreva no canal e dá like nesse vídeo para o canal chegar para mais cruzeirenses, né? Enfim, eu vou estar lançando um vídeo toda semana, tanto o Cruzeiramento Podcast como o Cruzeiramento Repórter, né? Que é eu falando das notícias diárias do Cruzeiro. Então, vou estar sempre postando vídeo aí. Então, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Me siga também no Twitter, estou lá falando do Cruzeiro ativamente, @cruzeiramento. E é isso. Muito obrigado, até a próxima e ó, tchau.